você acha em cima da... Kleber, boa noite. Rodrigo Caetano, do Portão Nova 15. Primeiramente, parabéns pela vitória. E é em cima dela que eu quero fazer minha pergunta. É uma vitória que dá uma tranquilidade? Claro que ainda é início de primeira fase, mas é uma primeira fase curta, né? São poucos jogos, mas vencer dá tranquilidade, sobretudo jogando em Piracicaba. E mesmo com a vitória, a gente percebeu durante a partida a torcida ainda um pouco insatisfeita pelo rendimento da equipe, mas te dá tranquilidade a vitória, mas ainda te deixa um pouco preocupado o rendimento da equipe? Boa noite, Rodrigo. Na realidade, nem um pouco. Acho que a nossa equipe foi muito bem hoje. A torcida fica incomodada quando a gente está marcando numa linha um pouco mais baixa. Cara, se eles prestarem atenção e ver um pouquinho dos jogos da TV, as equipes muitas vezes marcam uma linha muito mais baixa do que a nossa. Hein? Muito mais baixa. Um exemplo claro foi Flamengo e Fluminense quase todo marcando dentro da área. Quando você tem que marcar em linha baixa, nós vamos sempre fazer isso para dificultar para o adversário. Simples assim. E a torcida reclama disso. E vai continuar reclamando a vida inteira, porque se nós tivermos que continuar fazendo, nós temos que fazer. Para dificultar o adversário de ter espaço. É isso muitas vezes que ele não entende. A pressão, quando a gente executa, não é sempre que dá para fazer, porque os jogadores cansam de ficar fazendo pressão no ataque a todo momento. E isso também o torcedor muitas vezes não entende. O que eu mais peço para a nossa equipe é concentrar no jogo e não entrar na onda da torcida, fazer o nosso jogo, que foi o que nós fizemos hoje. Conseguimos construir o resultado, fizemos um bom jogo a meu ver. E cara, a nossa condição em relação ao grupo, a chave, assim, ó, é bem igual, tá? Bem parelho. A gente tem visto nos jogos aí que são adversários dentro de uma mesma condição, e os jogos vão ser todos difíceis assim. Agora, logicamente que a vitória dá uma tranquilidade para a gente dar sequência no trabalho, né? Até mesmo porque a gente já vinha buscando essa condição dentro dessa competição, porque perdemos a oportunidade na primeira rodada. O jogo da primeira rodada eu não gostei. No segundo tempo, primeiro eu acho que nós fomos competitivos, né? Voltando aquele jogo contra o Maringá ainda. Hoje eu gostei da nossa equipe, comportamento bom, os erros tem, porque nós não somos, né, perfeitos, simples assim, e conseguimos um resultado expressivo aí contra uma equipe que já tinha demonstrado fora de casa na primeira rodada contra o Cascavel, que sabe jogar fora dos seus domínios, né? E a gente fez um jogo satisfatório e que hoje eu saio contente por aquilo que a minha equipe apresentou. Kleber, boa noite, tudo bem? Aqui Matheus Pedroso, pela Rádio Web TV interiorana da cidade de Piracicaba. Vitor Braga, ele teve a infelicidade de ter errado o pênalti, mas não foi motivo assim de o time voltar para o segundo tempo desmotivado. Você chegou a colocar uma ideia com o Vitor Braga já depois no intervalo, falando, tipo, vamos para cima, e o time de fato voltou para o segundo tempo com a mesma competência do primeiro tempo. Você falou, chegou a conversar com os jogadores e especificamente ao Vitor Braga? Boa noite, Matheus. Cara, a primeira coisa que a gente procura fazer em algum atleta que de repente tem algum erro que pode abalar é motivá-lo. O nosso fator motivacional tem que estar sempre, né, presente, até mesmo porque o esporte, de todas as formas, a grande sacada dele é o motivacional. Agora, não adianta ter o motivacional, né, é o que a gente sempre fala, não adianta ter a oratória ali embaixo no vestiário e não ter atitude no campo lá em cima. É isso que nós temos. A oratória, o motivacional e a atitude lá em cima, que foi hoje o que a nossa equipe demonstrou. Mas a gente sempre procura, nesse momento, confortar o atleta no momento do erro, né? E, logicamente, no restante da semana lá, depois de se apresentar, todo mundo com cabeça fria, legal, então a gente dá uma puxadinha de orelha. Mas, nesse momento, o fator motivacional é muito mais importante que você cobrar o atleta num sentido desse, né? E, na realidade, do pênalti, cara, só vai errar quem bate, né, meu amigo? É assim que funciona. E o Braga é um atleta aí que a gente sabe que ele é muito bom nas bolas paradas, e hoje até, a hora que ele entrou ali, rapidinho, eu falei com ele no final do jogo, né, que hoje ele foi mais ou menos, porque a bola parada dele hoje não estava legal, né? Ele costuma jogar uma bola com potência, com força, uma bola rápida, e hoje ele estava procurando muito a bola de tempo, ou seja, uma bola mais suave, né? Saiu um pouco fora das características dele,
E a gente vai entender durante a semana o porquê que ele usou dessa estratégia aí. Se foi alguns atletas nossos que pediu ali, de repente, para essa bola chegar com menos peso dentro da área, né? Para nós procurarmos acertar mais isso aí, porque a bola dele é muito boa, mas a bola rápida, né? A bola com potência. Kleber, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Caio, da Rádio Piramundo. Na última coletiva da sexta-feira, você comentou que é uma equipe que vai se ajustando, que vai, partida a partida, ainda não encontrou ali, tem que fazer alguns ajustes. E hoje, como você bem mesmo disse, comparando com a primeira partida, jogou novamente em casa e apresentou um bom futebol. Para você, com essa semana de treino, né, que isso melhora muito, quais foram os pontos positivos que você viu na equipe hoje? Cara, boa noite. Assim, como eu falei anteriormente, eu gostei do comportamento da nossa equipe. E o principal que me deixou mais contente na noite de hoje é que a gente, com os trabalhos na semana, conseguimos fazer com que os atletas agredissem mais o time adversário. Último terço, botando peso com jogadores a mais dentro da área, uma situação em que nós não conseguimos fazer bem nas 2 partidas anteriores. Então isso já apresentou, logicamente, uma situação, né, de melhora da nossa equipe nesse aspecto. Cobramos mais construção, cobramos mais finalização, e não só cobramos, né, nós executamos o trabalho na semana muito em cima disso. E hoje a equipe conseguiu apresentar melhor essa condição. Esperamos que isso ainda aflore mais e que a gente consiga ainda situações muito melhores, né? Mas a satisfação é grande em cima disso, do trabalho que foi feito e a resposta que foi dada pelos atletas em relação à parte técnica e tática e muito também em relação à atitude que eles tiveram comportamental em relação ao jogo. Kleber, eu gostaria que você falasse sobre o Enzo. Gostaria que você falasse sobre como que você tem trabalhado com ele no treinamento e o porquê da entrada dele hoje, como ele entrou. E ele entrou bem, só que o quão satisfeito você fica na hora que você altera e as alterações dão certo. Sobretudo em relação ao segundo gol. Enzo, Vinícius e gol. Gostaria que você falasse sobre o Enzo e sobre o quão satisfeito você fica em relação às mudanças quando tão imediatamente elas acabam dando certo. Por favor. Cara, o Enzo, assim, ó, desde que a gente chegou ao 15, a gente viu o Enzo com potencial. É aquele atleta que a gente sempre quer ter no grupo porque é um atleta polivalente, ele pode fazer mais de uma função. E o Enzo em particular, cara, ele faz lateral, ele faz volante, ele faz meia e ele faz atacante. O Enzo é um 4 em 1, né? Lembra que nós usamos o Enzo aqui como meia umas 2, 3 rodadas da Copa Paulista, inclusive ele fez até gol no Red Bull, no jogo aqui, né, como meia. Então ele dá essa condição pra gente. E em relação aos trabalhos, cara, realmente eu alterno Enzo. Tem vezes que eu ponho ele no trabalho, fazendo o trabalho com os meias, tem vezes que eu ponho ele fazendo o trabalho com os atacantes. Essa semana mesmo a gente fez trabalho muito de priorizando o último terço, finalização, construção, né, de infiltração, e trabalhamos com o Enzo nas 2 vertentes, como um atacante e como um meia. Né? Essa semana basicamente eu não trabalhei com o Enzo como lateral, que é a origem dele agora, né, no caso. Mas é um atleta que nos dá essa condição. Em relação à situação das trocas, cara, quando dá certo, é a felicidade de todo treinador, acredito eu. Porque hoje eu saio muito satisfeito. No primeiro jogo contra o Maringá, saí pé da vida, pelas trocas que não surgiram efeito, infelizmente. Né? E hoje a gente sai satisfeito porque renderam tirando a situação do Vinícius, né, que foi, de certa forma, um pouco imaturo, né, naquela condição do jogo. Por quê? Porque nós estávamos com superioridade numérica, muitas vezes os juízes buscam uma compensação, né, em relação a esse tipo de situação. Não foi o caso do Vinícius, foi expulso, bem expulso, tá? Não estou falando que o juiz errou na expulsão, não. Mas ele não pode dar uma entrada daquela, um carrinho de frente, né, que o juiz até tinha dado amarelo, depois foi ver a gravidade na perna do atleta, viu que realmente tinha pegado muito feio no local, né, acima da canela ali, e expulsou corretamente o Vinícius. Então, lógico, é um atleta novo que está chegando, tem toda uma transformação em relação à competição que ele vinha fazendo lá em Mato Grosso do Sul,
e a gente vai ter que orientá-lo, né, adaptá-lo mais nesse sentido, para que ele consiga entender um pouco, porque a gente cobrou muito no vestiário, no intervalo, a continuidade de atitude e buscar atacar o time adversário para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo do Maringá. Então nós cobramos muito isso no vestiário, motivamos os atletas, e eu acho que muitas vezes para alguns atletas a dose pode ser um pouquinho demais. E a gente também vai conhecendo os atletas e vai sabendo também dosar esse fator motivacional, para daqui a pouco o cara entra muito pilhado, né? E o Vinícius, lógico, entrou para tentar o seu melhor, fazer o seu melhor, né? Teve participação no gol ali do Guilherme Amorim, estava bem no jogo, mas infelizmente teve a infelicidade ali de, naquele momento, né, dar um carrinho no adversário, que levou a sua expulsão. Mas é um atleta que a gente começou a trabalhar com ele cerca de 12 dias aí, e é um atleta que a gente espera colher bons frutos, porque ele tem um ótimo potencial. Kleber, agora passado, né, esse jogo do 15 contra o Crack, a gente aí conquistou a primeira vitória do Campeonato Brasileiro da Série D, terceira, né, é a terceira rodada. Agora visando, a gente tem essa semana de treinamento, próximo jogo agora será sábado que vem, dia 27, às 17 horas. Então, a gente tem uma preparação nessa semana. O que você, se puder explicar para nós, o que você vai passar para os atletas, questão de cobrança de falta, batida de pênalti, escanteio, não chegar no adversário com muita força para evitar expulsão. Explica para nós, aí já visando o jogo 15 Piracicaba e Ferroviária. Na realidade, o nosso planejamento agora já é direcionado toda a preparação em cima da Ferroviária, né? A gente já entra na segunda-feira com análise sobre o nosso jogo agora com os atletas, né? Em relação a ajustes daquilo que a gente acha que tem que melhorar, né? Porque sempre há algo a melhorar e dessa vez não é diferente. Bastante situações também a serem melhoradas para que a gente fique mais competitivo. E a partir de terça a gente já passa material do adversário e começa a trabalhar em cima do adversário, né? Das suas virtudes, né? Para a gente tentar neutralizar, e também daquilo que a gente entende que o adversário possa ter de deficiência para a gente saber explorar. Então aí o trabalho é muito em cima disso. Então pode ser uma hora fazendo trabalhos analíticos, né? Relacionados a situações de melhora dos atletas na sua parte técnica. Em outros momentos pode ser um trabalho mais coletivo, né? Ou seja, numa situação em que a gente utilize o grupo já todo direcionado, logicamente, para o jogo dentro daquilo que a Ferroviária pode apresentar aí.